Planejamento financeiro, emocional ou matemática? Ai, Joel, desde quando você sabe sobre planejamento financeiro? Eu não sei, mas ele sabe. Marcos Mato. Fala, meu amigo. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo. Vamos falar sobre isso um pouco? Bora. Depois de 25 anos de carreira executiva, que bicho te mordeu para você querer trabalhar com planejamento financeiro? Não só para você, mas para outras pessoas também. Joel, sempre foi muito importante esse tema na minha vida, né? Trabalhava na área financeira durante mais de 15 anos, mas eu me endividei, eu fui enrolado financeiramente lá nos meus 25 anos, hoje eu tenho 41, 25, 26 anos, cheque especial, cartão de crédito, pega empréstimo para cobrir um, cobrir outro. E depois eu fui ver que não era só a questão matemática, mas tinha muito da minha emoção e como eu me relacionava com o dinheiro. E foi aí que realmente eu resolvi, dentro desse planejamento financeiro, colocar isso para outras famílias, para outras vidas, porque eu me apaixonei pelo tema. Então, já que você falou da parte pessoal, antes da gente ir para finanças, quem é o Marcos? O Marcos é uma pessoa assim, super descontraída, pai de 2 filhos, o Matias com 6 anos, o Caio com 1, sou completamente apaixonado pela minha vida e pela minha família. Sou carioca, estou aqui há 10 anos por conta de trabalho, por conta da carreira executiva também, então me mudei para cá. Hoje tenho muito prazer de ter mais tempo de qualidade também com meus filhos, tem também muita ligação da minha transição e de tudo que eu venho buscando ao longo do tempo, de estar mais presente com esses meus filhos. Então, o Marcos é uma pessoa descontraída que gosta de estar com família e amigos, e tá sempre junto com os filhos. Muito bom. Então, já que você falou em filhos, né, vamos aproveitar e perguntar como que você vê hoje, o que passa na cabeça de um pai e de uma mãe relacionada à preocupação financeira relacionada aos filhos também, né? Esse é um tema muito forte que eu trabalho muito com os meus clientes e dentro de casa, porque hoje em dia a gente está tendo filho mais tarde. E ao mesmo tempo a gente sempre fala que quer aposentar mais cedo. Então tem 2 coisas aqui, 2 variáveis na equação que são inversamente proporcionais. Então a gente fala, hoje eu tenho 41 com um filho de 1 ano. Pensando que quando ele estiver numa época de faculdade eu vou estar com 60. Será que eu vou ter a energia suficiente para produzir o dinheiro que hoje eu tenho condições? De repente na fase que ele tiver mais custo, que eu tiver mais custo dentro de casa, então isso me move hoje para planejar financeiramente, não só o que eu ganho para hoje, mas hoje e o futuro dos meus filhos. Então isso eu acho uma grande dificuldade dos executivos, porque estão sempre no curto prazismo. A gente, como ser humano, nosso cérebro é do curto prazo. É do curto prazo. Eu também. Ô Marcos, o que faz um profissional ganhar bem e ainda viver endividado com medo do futuro, cara? Muita gente acha que endividamento tem a ver com quanto ganha. E tem a ver com emoções, como a gente falou. A relação que a gente tem com o dinheiro, e essa relação a gente cria lá na nossa vida, lá na infância. Como nossos pais se relacionaram, que tipo de trauma que a gente teve, que tipo de emoção e crença que a gente carrega. Quando a gente vai para a nossa vida adulta, a gente tem dificuldade de como lidar com o dinheiro. Por exemplo, beleza, um grande executivo, ele está ganhando bem, mas ele tem um negócio chamado escassez de tempo. E quando a gente tem a escassez de tempo, o nosso cérebro ele não funciona da mesma maneira, então a gente está buscando aqui comprar tempo, inclusive que é um assunto muito forte hoje em dia. Eu compro tempo a partir do momento que eu tenho uma babá para o meu filho, eu estou comprando tempo para poder trabalhar. E a gente está comprando tempo, a gente está pensando no curto prazo e a gente não está conseguindo olhar lá para frente. Eu acho que eu me enrolei, eu me perdi na resposta. Toma vinho que volta. Então bora. Executive Talk and Wine. O que faz um profissional ganhar bem e mesmo assim viver endividado? E continuando, aqui o viver endividado ele tem a ver com a relação do dinheiro que a gente falou e também quando a gente está ganhando bem, a gente tem muita capacidade de produção de dinheiro. O que acontece? Às vezes muito executivo tem bônus, tem 13º, tem várias coisas aqui. Teve uma promoção, ele teve uma comissão gorda, teve uma ascensão de carreira, então ele sempre tem de onde tirar e ele fica aqui, ó, sambando. É tipo por que muito médico é endividado? Sabe como que ele usa a reserva de emergência dele? Fazendo mais plantão. Porque ele tem capacidade de fazer mais plantão, e o plantão, se hoje eu me enrolei, eu faço um plantão na semana que vem a mais, e aqui vai cobrir um rombo do meu orçamento. Então, mesmo ganhando bem, às vezes a gente está pensando aqui, a gente não tem boa relação com o dinheiro, a gente tem emoções envolvendo o dinheiro, tem muita gente que ganha bem que está com 100, 200, 300, 400 mil, ou parado na conta ou na poupança. Sim. Por que isso?
É uma questão mais emocional, é uma questão da relação com o dinheiro, porque todo mundo sabe que a poupança rende menos do que a inflação, isso é dado, mas a pessoa ela não tem a segurança, ela não a relação que ela criou com aquele dinheiro que ela produziu ali é uma relação que de repente está trazendo ela para um mau caminho. Mas você não acha que isso está muito atrelado à educação? No Brasil a gente não tem tanta educação financeira como é lá fora, por exemplo, né? Isso atrapalha o emocional? Atrapalha. Eu acho que a gente, inclusive a gente como pais, é educar desde lá da primeira infância, porque aqui 80% da relação do dinheiro na vida adulta vai ser feita até os 7 anos de idade. Então, primeiro, a educação não é só o que a gente fala, mas o que a gente faz. A criança está sempre olhando e está sempre repetindo o comportamento dos pais. Então, como que a gente relaciona com o dinheiro? A gente compra muito, a gente pensa, a gente planeja, a gente vive naquela ansiedade muito grande e a gente vai passar isso para as crianças. Como que a gente fala os nãos? Como que a gente se planeja para uma compra? E aqui a gente não está falando para ter ou não ter. A gente pode ter uma vida muito boa, mas de uma forma mais equilibrada e mais planejada. E isso sim a gente vai levar para os nossos filhos. Falando um pouquinho em relação ao investimento, né? A gente sabe que muitas pessoas começam a aplicar e fazer investimentos financeiros. Mas o que é importante fazer antes disso acontecer? Como que ela se planeja primeiro? Essa pergunta é importantíssima, porque o que acontece? A gente está hoje muito envolvido com redes sociais, YouTube e tudo mais. O que é falado nas redes sociais? Investimento, investimento, investimento. Qual é a nova criptomoeda? Qual é a nova ação do momento? Invisto no Brasil, invisto no exterior, dolarizo meu dinheiro. Isso é falado bastante. A gente não fala de emoções sobre dinheiro, organização financeira, planejamento. Quando a gente fala de planejamento, é se planejar para comprar uma casa, é se planejar para uma chegada do filho, é se planejar para um casamento, para uma viagem. É se planejar que o lugar que eu vou morar, aquilo dali cabe no meu orçamento. Porque de repente eu vou comprar uma casa para pagar em 30 anos, mas eu já estou planejando ter um filho daqui a 2. De alguma maneira eu tenho que fazer uma conta aqui para saber se o passo que eu estou dando aqui, ele faz sentido ou não. Se ele condiz, né? Se ele condiz. Então, antes do investimento, existem 4 passos aqui. Primeiro, você tem que gerir dinheiro, fazer e produzir dinheiro. O segundo passo é como que você administra esse dinheiro, administrar de forma correta para fazer sobrar. O terceiro passo, aí sim a gente vai para se proteger, é a parte da proteção. A proteção já é falada mais no mercado. O que é a proteção? Tem uma reserva de emergência, que é a proteção. Fiquei desempregado, eu não tive que vender a minha casa ou o meu carro, ou tirar meu filho da escola. Eu estou me protegendo. Você está fazendo proteção, hoje em dia tem seguro de vida e seguro em vida. Sim. Que são proteções. Por exemplo, a minha irmã perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade. Qual era a proteção que tinha? Nada. Era um negócio que a minha mãe tocou e quebrou em 2 anos. Minha mãe passou dificuldade a vida inteira para criar ela, eu e meu irmão. Tá. Então isso é super importante. Você vai para proteção para proteger o seu patrimônio. Se hoje acontecer alguma coisa comigo, eu tenho um seguro de vida que a minha esposa consegue bancar a educação e a saúde dos meus filhos até a vida adulta. Tá. E depois sim a gente vai para o investimento. Seria o quarto passo. Seria o quarto passo. Isso é então aí a gente vai pensar poxa, se eu já me protegi, estou gerando dinheiro, eu tenho uma reserva, como que agora eu vou pensar em qual ativo que eu coloco e como que eu potencializo a minha carteira pensando no longo prazo? Para fazer o dinheiro trabalhar para mim. O dinheiro trabalhar para você. Mas muita gente quer começar por etapa final e acaba se enrolando. Põe reserva de emergência em Bitcoin ou fundo imobiliário, que não tem nem liquidez. E quando a gente está falando de questões emocionais para lidar com dinheiro, né? Se você está tranquilo ali, se achar, só de você achar que se acontecer alguma coisa com você, sua esposa tem segurança para cuidar da educação dos seus filhos até a vida adulta, já te deixa até mais animado para trabalhar e para pensar com mais clareza. Tem a ver essa parte emocional? Tem também, muito a ver. Isso daqui, eu falei da escassez de tempo. Existe uma escassez que é a escassez financeira. Quando você está em escassez, você entra num túnel que chama túnel da escassez. O que é isso? Você não consegue enxergar ao seu redor. Eu acho que todo mundo tem um familiar, algum amigo que passou por alguma necessidade e você vê outros comportamentos dele mudando. Você fala, como que essa pessoa está tomando essa decisão? Ela não está enxergando isso? Realmente ela não está. Eu tenho casos na família que realmente ela não consegue enxergar por conta dessa escassez. Então a escassez de dinheiro te leva para o buraco. Quanto você ter uma proteção, você ter reserva, você ter seu dinheiro, você começa a dominar a sua vida. Onde que meu filho vai estudar? Com o que eu vou trabalhar? Como que eu vou administrar a minha semana? Eu quero trabalhar full time, eu quero trabalhar part time, eu quero ter 2 empregos. O que eu quero fazer? Você começa a tomar mais decisão.
Então a escassez de dinheiro te leva para um buraco, quanto ter a reserva e ter dinheiro investido te leva a tomar melhores decisões. Legal. Então você se autodomina para poder dominar o dinheiro. Exatamente. Então, e também existe etapas que você vai passando. Quando você começa a construir dinheiro, você começa a sobrar. Juntei 5 mil reais. Facilmente chega agora no fim do ano, você, poxa, tem aqui confraternizações, tem presentes, o dinheiro vai embora rápido. A sua relação com o dinheiro ainda não é uma relação de ter a posse, de conquistar patrimônio e gostar de produzir dinheiro. Daqui a pouco você tem 10 mil reais. Saiu o iPhone 17, eu tô com 16 aqui, poxa, no meu cérebro vai falar que eu preciso do 17 rápido. E realmente vão ter coisas melhores ali, eu não tô falando para não ter, mas você só tem aqueles 10 mil reais, facilmente vai no celular. Aí o que a gente vai achar? Um primo meu foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, é oportunidade única para comprar um celular. Uma relação. Fui para os 50 mil. Opa, começou a mudar alguma coisa. Você se muda. Que é completamente diferente se eu recebi os 50 mil de alguma coisa, de um bônus, de uma herança. Você recebeu, você ainda não passou pelo processo. Então essa pessoa, tipo o Big Brother, o cara ganha no Big Brother na loteria e rapidamente ele perde dinheiro porque ele não passou pelo processo. Sim. Depois você conquistou 100 mil reais, aí daqui para frente é outra coisa. Aí você vai começar a pensar proteção, investimentos e a sua relação com o dinheiro ela foi transformada. É porque você vai construindo aquilo, né? Então, na verdade, dá até mais valor pro dinheiro quando você sabe tudo que você passou para construir aquilo. E ninguém tá falando que não caiu do céu. O que você faz com 5 e 10 esteja errado. Acho que todo mundo passa por esses momentos. Sim. É normal da vida. Mas é importante passar por essas etapas também. Você falou sobre o cara investir dinheiro na Bitcoin sem nem ter uma reserva de emergência. Então, se ele tiver um dinheiro e tiver uma boa oportunidade numa Bitcoin, se ele não tem uma reserva de emergência, não é o ideal, então. Não. Vou te contar caso. Tem um tipo de investimento que eu comecei a fazer particularmente no final de 2019. Veio a pandemia. Na primeira semana da pandemia, eu estava perdendo 15%. Se eu tiver 100 mil reais, uma reserva ali, do nada virou 85 mil. E ainda sem liquidez. Porque pode ser que naquele momento eu não consiga vender, saiu do ar, aconteceu qualquer tipo de coisa. Liquidez é quanto você pega aquele dinheiro e transforma aqui, monetário na tua mão. Então você precisa ter. Tem agora o caso do Banco Master. As pessoas estavam procurando rentabilidade mais alta, só que estavam esquecendo da proteção, porque a sua reserva de emergência precisa de proteção. Vai receber do FGC? Vai receber. E eu sempre falo isso para meus clientes. Mas vai levar de 30 a 60 dias. Se eu tiver um parente doente, eu vou precisar pegar com alguém emprestado esse dinheiro. Sim. Então não tem como você fazer dessa maneira. Você tem que ter muito cuidado com o movimento que você vai fazer para a reserva de emergência. Tá. E sempre surge aquela dúvida, né? A reserva de emergência. 6 meses, 2 anos... Isso é importantíssimo e muita gente vai para a literatura. Tem que ter 6, tem que ter 9, tem que ter 1 ano, 2... Eu costumo falar que assim, para os meus clientes eu trabalho de entender como é que é a sua vida, como é que é a sua estrutura. Por quê? Por que para a pessoa que é concursada a gente fala que a reserva de emergência pode ser menor? Porque ela tem crédito na praça, dificilmente ela vai ser demitida. O movimento para ela é um pouco diferente do que uma pessoa que de repente ela tem um contrato ali de PJ que qualquer momento pode terminar. Opa! Essa é uma camada, que é uma camada que algumas pessoas já veem. Tem outras camadas. Alguém da sua família depende de você? Sim. Se você tiver um pai, uma mãe, alguém que dependa de você, a camada que você precisa pagar ali, imagina, eu preciso de uma reserva mais gorda. Tá. Você tem filhos pequenos que ainda não estão na fase de trabalhar, que depende de você, a reserva... Então você vai botar... É quase que você está fazendo um questionário e pegando esse questionário aqui e fazendo um levantamento. Aí sim a gente vai começar a pensar, poxa... 9 meses para você faz sentido, 1 ano, o movimento da tua vida também. Então seria uma coisa bem customizada. Bem customizada. E tipo, isso não é ficar em cima do muro, isso é realmente falar assim, a vida financeira é entender cada uma das famílias, porque cada um tem uma situação completamente diferente. Você falar assim, você tem ativos que você pode vender e tornar líquido a qualquer momento. De repente a sua reserva pode ser menor. Mas tem gente que vai falar assim, não, eu moro de aluguel, meu carro é de aplicativo, né? Sim. E aí a pessoa não tem como produzir dinheiro muito rápido. E isso nem produziria muito rápido, mas poderia, assim, no caso de uma demissão, ela já tem um pedaço de uma reserva, a outra ela pode contar para daqui a 3, 6 meses. Sim. E que também é diferente. Uma pessoa CLT vai contar o quê? Vai contar com a multa, vai contar com vários benefícios, e uma pessoa que não tem contrato.
Como é que você explica que dinheiro é emocional para uma pessoa extremamente racional? Essa é muito boa. Por que é muito boa? Lembra que eu estava falando eu falei anteriormente sobre o dinheiro parado na conta. Então você tem que ver como que é a sua relação com o dinheiro. Quando você tem 100 mil lá, ou quando chega o final do mês, que eu gosto de falar bastante, você recebe todo dia primeiro, bonitinho, você é CLT, você recebe lá seu dinheirinho. Chegou os últimos 5 dias do mês, você tem dinheiro parado na conta. Qual é a sua... O que você faz? Qual é a sua ação? Você encontra coisas para comprar, descobre coisas para comprar, você fala assim, não, vou no restaurante quarta, quinta, sexta, o japonês mais caro aqui da minha cidade, porque tem dinheiro na conta. Ninguém está falando, planejamento financeiro não é para a gente deixar de viver, que também é um outro lado da moeda, tá? É para viver, mas de repente você não tem tanta clareza da tua vida, os teus projetos não estão bem precificados. O que é bem precificado? Você quer se aposentar quando? Com quanto? Você está conseguindo aportar o suficiente para essa aposentadoria? Você tem algum outro projeto de comprar uma segunda casa, trocar de carro, fazer uma viagem, os filhos fazerem intercâmbio? Se não tiver isso precificado, o dinheiro parado ali vai embora. Então tem muita emoção carregada aqui. Muita emoção. Não é um cálculo só de eu te passar, guarda R$2.000 todo mês que está certo para a tua vida. E você, como tem encontrado esses casos, vê se faz sentido, mas acho que tem muito a ver também em relação à pressão um pouco da sociedade, agora de mídias sociais, de repente almejar uma vida que você não tem, mas você quer ter, e também até uma certa válvula de escape, né? Então nós estamos tão estressados que muitas pessoas encontram prazer quando elas entram numa loja e compram alguma coisa. O curto prazismo é tipo, você teve um dia ruim, você vai querer comer uma pizza, um chocolate e chutar o pau da barraca. É exatamente isso que a gente faz. Na vida financeira também, só que hoje está cada vez mais difícil porque você tem o celular na palma da mão. Antigamente, você não cadastrava o seu cartão de crédito nas lojas para comprar. Então imagina que a sua cartão está na sua bolsa e a bolsa está na sala. Sim. Você foi deitar com o celular lá, porque a gente deita com o celular. Sim. A gente fala que não é muito bom, mas a gente acaba fazendo. Você foi deitar com o celular. Deu aquela vontade, você tá zapeando lá, apareceu uma bolsinha nova, apareceu uma maquiagem, apareceu alguma coisa e dá a vontade de comprar. E ainda mais se foi um dia estressante, cansativo. Lembra do curto prazo? Tá vendo? Se você tá ali, você vai lá, aquele o cartão cadastrado, aperte um botão e compra, a Amazon chega no outro dia. A Amazon chega no outro dia, você comprou. Sim. Se o cartão tá lá na sua bolsa, Você tem que você levantar, vai pensar, pegar, daquela preguiça. você vai pensar se a bolsa é aquela bolsa mesmo que você quer ou qualquer outro item. Se for para outro dia, também você vai pensar se é o momento, se não é o momento, você vai pensar várias outras coisas. É tipo botar alguma coisa na lista de desejo, depois você vê que nem quer mais. Eu costumo falar para meus clientes que assim, escreve o que você quer, não compra tudo de imediato. Pense um dia, 2 dias, vê se você ainda vai querer aquilo. Botou a cabeça no travesseiro, tem coisa que no outro dia você se arrependeria. Tá. Você tem um prazer de comprar, de repente não é o prazer daquele item exato que você levou para sua casa. Não... É o ato, Sim. não é o bem. Ó, um exemplo bom que eu falo para todos os meus amigos, familiares e clientes. Criança, foi no shopping? Meu filho, quando era um pouquinho menor, era mais engraçado ainda. Eu entrava no shopping, aí tem lá o carrinho para andar, de controle remoto. Dá mais 2 passos, tem lá o brinquedo de bolinha. Mais 5 tem o fliperama. Virou a esquina, tem um sorvete. E andou um pouquinho mais, tem a loja de brinquedo. Eles querem tudo. E ainda tem a maquininha de pegar bichinho. Sim. Eles querem tudo isso. Geralmente, a criança vai lá e quando a gente está cansado, fala assim, não, vai aqui logo no primeiro brinquedo. Como que a gente lida com a criança? Aí eu vou pular aqui um pouquinho para a loja de brinquedo. Entramos na loja de brinquedo. O filho vai lá e nunca vai querer um brinquedo só. É muito difícil. Imagina uma loja gigantesca com vários brinquedos. O mercado está aí para te vender. As gôndolas ali cada vez mais fácil para as crianças. O que é brinquedo infantil vai estar aqui na mão, não vai estar lá em cima. Então, ele vai lá e vai querer 3 carrinhos, 2 bonecos X, 2 Legos. E aí, como que você lida com isso? Tem várias dificuldades. Falar o não tem que ter muito carinho nesse não. Porque se eu falar assim, não, que o papai não tem dinheiro, isso vai levar ele para um lugar que eu e minha esposa, a gente trabalha pra caramba, ele vê a gente ausente, ele vê a gente viajando, e para ele vai achar que trabalho
Então por que eu vou trabalhar? Não conquista nada. Porque meu pai e minha mãe falavam que Nunca tem dinheiro. nunca tem dinheiro. Ou aquele na volta a gente compra, o na volta que a gente compra não tinha volta. Era só para poder se livrar do problema. Então isso é um ponto. Falar o não, a gente precisa ensinar. Mas a gente tem algumas maneiras. Pode falar, isso não estava planejado. Você pode ter combinados antes de sair de casa. A gente vai para a loja lá, filho, hoje você vai poder escolher um brinquedo até R$200. Beleza? Ele vai entrar na loja, a gente vai falar sobre o preço. E já é importante, a gente está trazendo a educação que não tem na escola, Sim. a gente está trazendo para dentro de casa. Ele vai começar a ver. Então vamos supor que tem 2 itens aqui que cada um custa 100 e tem um outro que custa 200. É uma escolha dele e é importante você deixar ele escolher. Mesmo se você falasse, eu escolheria esses 200 ou esses 2 aqui, faz mais sentido, deixa ele escolher. Filho, você pode levar, ele vai mostrar as coisas que gostou, você ajuda ele a fazer conta. Você pode levar esse, mais esse com o dinheiro que o papai separou para você. Ou você pode escolher esse e tá tudo bem. Os outros brinquedos que ele queria, não é um não. Você fala assim, filho, vamos colocar numa lista de desejo? O papai vai sim te dar as coisas, porque também só ficar enrolando ele também vai levar um monte de coisa para a vida adulta. Sim. Então você fala, vamos colocar numa lista de desejo? Eu, por exemplo, gosto de tirar foto. Tem um grupo com a minha esposa, a gente manda lá. E depois a gente, momento de aniversário, dia das crianças, fim de ano, alguma coisa que a gente quer celebrar, ou uma ida ao shopping comum, vamos ver lá a tua lista de desejos. Vou te falar que 70%, 80% dos itens caem. Como a gente fazendo uma lista, quando a gente quer comprar alguma coisa e deixa pra semana que vem, depois você fala, nem tava precisando daquela camisa lá. Não tanto assim, pô, não. tenho 10 blusas brancas lá, não tô precisando de A blusa gente branca pensa agora. impossível logo nessa idade, né? É. Mas é a questão da razão mesmo, né? Você começa a ficar muito mais racional, porque a princípio ele colocou tudo na lista ali porque foi o emocional dele. A hora que depois, no dia seguinte, ele vai olhar, passou um tempo, aí já é o racional funcionando. Ele já fala, não é bem isso, não quero tudo isso, né? Eu quero outra coisa. Então, a gente não pode fugir desse tipo de conversa dentro de casa, é importantíssimo. Agora, a gente falar de uma coisa bem complexa, que é o seguinte, se o pai nunca tem dinheiro, a criança pode crescer com aquele trauma emocional também, de ter tido uma casa onde o pai nunca tinha dinheiro para comprar aquilo que ele podia. Pode ter uma relação diferente com o dinheiro. Se o pai tem muito dinheiro, o filho aprende também a crescer e dá isso, né? Ele tem muito dinheiro e dá isso, passa isso para a criança também aprende a crescer sem valorizar aquele dinheiro. O equilíbrio é isso que você acabou de falar, né? Você dá essa lista, isso aqui, dosar. Porque os dois lados, mercado de trabalho, a gente está no mundo de executivos, trabalhando pra caramba, viagens e tudo mais. O que a gente faz para suprir a nossa ausência? Compra. Eu sou diretor América Latina, quando eu volto de viagem, poxa, eu fiquei a semana toda fora, eu vou trazer brinquedos do Duty Free lá pro meu filho, eu vou trazer coisas para suprir a minha ausência. Exatamente. Você acha que tá ótimo. E assim, de certa forma não tem como jogar pedra, mas dependendo de como você fizer, com que frequência você fizer isso e não conversar, isso pode trazer um malefício. Como o outro lado também é verdade. Por exemplo, meu filho tá indo ele saiu da escolinha, tá indo pro 1º ano. A gente tá em conversas de escola, matriculando a escola. O que pode trazer de grande problema? Vou botar meu filho numa escola de grande renome em São Paulo, mas só que a nossa classe social, ela não comporta. Eu estou apertando tudo para dar educação. Tudo bem, mas os amigos vão para Disney todo janeiro e julho e ele vai para o Rio de Janeiro visitar a avó, que é o que a gente talvez tenha a condição de fazer naquele ano. Será que não vai ter a educação melhor? Mas também tem o outro lado da moeda. A gente tem que conversar muito, porque os amigos estão fazendo festa em lugares muito legais e de repente você não tem condição porque o teu dinheiro está indo todo. Então, aqui as fichas de pôquer, como você administrar esse orçamento é importantíssimo. Você pode botar lá porque a educação é uma prioridade sua, não estou tirando esse mérito. Mas os outros lados, você tem que pensar muito bem nesse movimento. Sim. Muito bem nesse movimento, porque ele está entrando numa nova classe, você vai precisar minimamente acompanhar aquilo dali. Por isso que é realmente o planejamento. Você tem que planejar, você vai ter que olhar números, você vai ter que ter a ajuda de alguém. Sim. Então, você acaba sendo procurado por profissionais que querem fazer uma transição de carreira e para isso eles precisam se resguardar. Sim. E aí é onde você entra. Perfeito. Né? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, é muito legal falar disso porque fui CLT minha vida praticamente toda. Então, a transição de carreira eu senti primeiro na pele. Então, antes mesmo de planejador financeiro, eu fiz uma transição. Eu tive que criar uma reserva. No primeiro ano de investimento de negócio, eu não tirei salário para o Labore. Então, como que eu me planejei? Como que foi o emocional?
como que foi os combinados dentro de casa? Eu estava no planejamento do segundo filho, como que foi adiar isso durante 8 meses, 10 meses dentro de casa? Tudo isso precisa ser conversado. Então, muita gente tem me procurado por isso, por eu ter sido executivo de grandes empresas, por eu ter muitos contatos também, tem muita indicação nesse meio. Fez uma transição. Fiz uma transição, então a gente conversa muito sobre isso, porque você se imagina... A pergunta que eu faço é sempre, beleza, você vai trabalhar até os 60, 65? Você se imagina na mesma carreira para sempre? E quando você planeja uma transição, às vezes você não sabe nem para onde você quer ir ainda, no planejamento financeiro. Mas você precisa estar pronto para dar um passo. Porque às vezes aquele planejamento financeiramente vai te levar 5 anos, 3 anos. Mas eu quero ter um dinheiro suficiente porque eu estou envelhecendo, eu sou um executivo, eu não quero essa pegada de viajar sempre, ou eu lido com muita gente de vendas também, que foi uma das grandes áreas que eu sempre atuei. Eu não quero viver viajando. Tenho gente que trabalha em 7, 8, 10 estados viajando e tem 2 filhos. Então eu falo, eu não consigo me ver com 50, 55 anos trabalhando com a mesma coisa. Ela ainda não sabe o que ela quer. Ao longo do processo, a gente até vai descobrindo o que quer, porque a gente conversa muito sobre dinheiro, sobre planejamento. Mas é muito mais de organizar a casinha para lá no momento poder tomar uma decisão mais correta. Legal. E agora, para a gente finalizar, dá uma dica que é importante para todo profissional antes de tomar uma decisão financeira, ou fale um pouquinho o que você pensa sobre isso. Acho que todo profissional, quando vai tomar essa decisão, quando vai pensar na vida financeira, ele tem muita dificuldade de achar que ou ele cuida, ou ele vive bem o presente, experiências, viagens, compras, qualidade de vida dentro de casa, ou ele planeja o futuro. E esse é sempre um dilema. E mesmo para quem é planejado financeiramente, precisa lidar com esse dilema. Mas a dica que eu quero dar é que você pode sim viver bem o presente, viver bem o hoje de forma organizada, porque a gente encontra cada coisa dentro do orçamento que de repente não faça sentido para a gente, mas para a gente planejar aquele futuro. Se conectar com o eu do futuro não é tão simples, é como se você estivesse planejando para alguém que você nem conhece. Poxa, eu vou me planejar para quando eu tiver 60 anos para me aposentar. Nem sei como é que vai estar a minha vida. Sim. Mas é importante a gente se planejar e dá para fazer os dois ao mesmo tempo de forma muito tranquila. Excelente. Marcos, rapidinho, o que é isso aqui? Conta um pouquinho. Quiser mostrar ali pro... Ó. Cara, o livro Rumo à Liberdade Financeira, o capítulo que eu escrevo, tem muito disso. Tem muito dessa frase final de viver bem esse presente e planejando o futuro. Então foi o que eu fiz, foi o que eu vi muito executivo. Durante muitos anos, eu e minha esposa trabalhando na mesma empresa batendo metas, superando metas, a gente ganhando bônus atrás de bônus, vendo gente, de repente, trocar de carro ou de moto 3 anos seguidos e a gente não tinha esse prazer no trocar de carro. A gente tinha o prazer de construir a vida que a gente estava construindo, o que a gente estava vivendo naquele momento, onde a gente estava morando, a construção de tomar uma decisão para ter um segundo filho, que hoje em dia não é tão fácil, e a maioria dos nossos amigos pararam no primeiro, e a gente conseguir realmente pensar nesse futuro de uma forma muito leve e tranquila, porque não precisa ser um fardo. Se você tem um planejamento, se você tem uma coisa muito bem alinhada e sabe onde você quer chegar e consegue se conectar com o eu do futuro, isso daqui vai longe. Então a liberdade financeira, ela não vai ser construída lá quando você tiver 60, 65 anos. São com as decisões que você toma hoje. Legal. Eu já tenho o meu, você já tem o seu, Ariane? Eu tenho autografado. Então é isso aí. Então agora um brinde à liberdade financeira. Um brinde à liberdade financeira. Executivo Talk Online, Marcos Matos.